essa questão que envolve engenharia de processos, na verdade, ela é uma coisa interessante, assim, uma hora que tu começa numa área, parece que ela te persegue a vida toda, né? Então, eu comecei numa empresa de fundição, claro que no início não era engenheiro de processos, né? Mas depois acabei trabalhando por muitos anos na engenharia de processos e E aí eu vim aqui para Portugal, fiz um trabalho fui consultor aqui por um tempo, 7 meses numa empresa, que eu fiz uma consultoria em cima do tema melhoria contínua, né? E foi nessa empresa que eu estou hoje, né? Eu entrei por uma terceira e acabei sendo contratado por essa que eu estou hoje, que é a Teijin Automotive. E aí eu estou lá na engenharia do processo de novo, né? Então é uma e continuo fazendo algumas mentorias, alguns trabalhos para empresas de fundição do Brasil, né? Então a fundição e engenharia de processo me persegue. Mas é um assunto assim que eu gosto, é interessante. E vocês saindo da faculdade ou quando tiverem oportunidade, se puderem se envolver com a engenharia de processo, aproveitem, porque ela acaba sendo uma área assim de muito aprendizado, né? Claro que ela acaba também sendo um segmento da engenharia bastante complicado, né? Porque vocês, estando na engenharia de processo, acaba nenhum dia sendo igual ao outro, porque a gente sempre tem aquela dificuldade do operacional, né? Então, nós temos métodos e processos que vocês já estudaram aí, né? A gente precisa definir esses métodos e processos e enquanto não se tem automação, por exemplo, ou alguma outra forma de garantir que não hajam variáveis no processo, sempre vai haver algum tipo de problema. Então, hoje eu estou na engenharia de processo, eu sou responsável pela área de montagem das portas do carro da Porsche. E por mais que ele fornece um produto Porsche, nós não temos, assim, automação em toda a linha, né? Nós temos algumas áreas da linha de produção que tem automação, né? Por exemplo, as prensas que fazem as partes da porta, né? Ali tem uma automação. No corte das portas, que é uma máquina CNC, também tem uma automação. É uma máquina CNC, mas na verdade é um robô, né, que faz o corte. E na parte da colagem também tem um robô que faz a colagem das portas. Mas fora isso, todos os outros componentes, acabamento e outras montagens é feito manualmente, né? Então você sabe como é que é, né? Onde tem operador fazendo montagem, se não tiver Poca-Yoke e outras formas de garantir, nós sempre temos alguma novidade no dia a dia. Eu tive muitas experiências com engenharia de processo, né? Então, desde a parte mais chão de fábrica, né? Até a parte de supervisão, fui supervisor de engenharia por muitos anos lá em Santa Rosa. E a gente vai vendo assim que nenhuma empresa, nenhum processo ele é igual ao outro. 2012 ali eu implementei na empresa que eu trabalhava o APQP, que é o Planejamento Avançado da Qualidade do Produto, justamente por essa dificuldade que eu tinha. Então, na época a gente desenvolvia muitos itens da linha agrícola, né? E isso eram partes, eram componentes, não eram equipamentos ou máquinas, né? A gente só fornecia para a montadora. E como eu era encarregado da engenharia na época, isso gerava um estresse muito grande pelo volume de itens que nós tínhamos desenvolvendo. E não sei se vocês conhecem mais a fundo assim o processo de fundição, mas ele é um processo muito complexo. E tem um pessoal que trabalha com uma escolaridade muito baixa, então assim, é muito fácil de alguém sabotar ou não querer fazer. O pessoal tem uma mentalidade um pouco assim, sem muita preocupação, né? Então isso gera um problema maior ainda, né? E aí eu tava na época com aquele problema na mão lá e não sabia o que fazer, bem dessa área da engenharia da produção, e aí foi que eu trabalhei e implementei o APQP na empresa lá para fazer a gestão da engenharia de processo. Então vocês não fazem ideia da diferença que foi os desenvolvimentos a partir dali. E óbvio, né, eu posso fazer, hoje aqui na empresa que eu trabalho aqui em Portugal, eles utilizam o APQP. E vocês não fazem ideia da diferença que isso gera no controle do processo. É claro que o meu APQP na época lá foi muito mais simples do que do APQP que eu uso hoje, né? Inclusive esse que eu tenho hoje é muito complexo.
porque é um outro segmento, né? A gente está aqui na linha automotiva, então ele acaba sendo bem mais complexo em termos de informações, de controle das informações, porque se vocês, não sei se vocês sabem, mas o APQP, quando ele é implementado para fazer a gestão da engenharia de processos, ele vai compilando uma série de documentos e no final eu tenho um PPAP, né, que é a aprovação da primeira peça de produção. E isso é o que facilita a gestão, né, porque as empresas geralmente fazem o quê? Elas produzem, criam, desenvolvem, não sei o quê, e lá no final sai todo mundo catando documento para montar o tal do PPAP quando o cliente pede. Então, mas assim, são experiências, né? A gente acaba, pelo menos eu, nas vivências que eu tive, né? A gente, na época lá em Santa Rosa, eu tive que aprender apanhando, né? Porque não tinha ninguém orientando. Tinha uma pessoa, até hoje, ficou muito meu amigo, hoje eu converso com ele ainda, e ele me ajudou muito, sabe, nessa parte de gestão da engenharia. Só que não era tanto o uso de ferramentas ou metodologias, passava mais pela orientação, assim, direta, né? E a gente acaba tendo que se virar e eu acho que nesse se virar, né, que a gente acaba pegando as manhas das coisas e conseguindo seguir de uma forma mais rápida depois, né? Então, para vocês terem uma ideia, lá na época a gente foi aprendendo e levando rasteira de tudo que é lado, né? Porque nós estávamos na época fornecendo ACO, Valtra, essas empresas já com nível razoável de cobrança, né? E a gente tinha que dar as respostas, né? E como eram muitos itens e muitas variáveis, a dificuldade era muito maior. Hoje não, hoje eu já estou aqui numa empresa que não é perfeita, claro, mas ela já trabalha com uma gestão de engenharia muito mais avançada, né? Falhas existem, claro, existem muitas falhas, mas basicamente o que precisa ser feito, e é o que a gente faz aqui na Teijin, né? Então, o que acontece? As pessoas, quando o projeto chega na empresa aqui, todas são reunidas e vão entender o que é o produto, para justamente, a partir desse produto, buscar recursos para aquilo que é necessário, desenvolver as peças, criar o produto e fazer ele, né? É claro que nem tudo funciona assim, né? Mesmo que teve todo esse trabalho, que eu sei que aconteceu, antes de eu chegar na empresa, ainda assim os recursos não são exatamente o que era previsto em termos de quantidade e também em termos de capacidade. E aí, sim, isso hoje reflete na linha de produção, a gente tem algumas dificuldades que às vezes tiram um pouco do nosso sossego, mas eles, ainda assim, seguiu-se um passo a passo que é o mais adequado dentro de uma engenharia, né? Bom, quando começa a desenvolver o produto, se começa a aplicar desde já o APQP. Então, o APQP acaba sendo aquela sequência onde você vai desenvolvendo desde o projeto do produto, vai definindo os processos, buscando a documentação necessária que tu precisa, para que no final tu tenha um produto aprovado e o PPAP pronto, né? É claro que esse processo, para vocês terem uma ideia, nós estamos finalizando o PPAP na semana que vem, e eu já estou há quase 2 anos no projeto, e o projeto tem 3 anos, mais ou menos. Então, quer dizer, tudo depende do produto, né? Quando eu estava em Santa Rosa, nós desenvolvíamos 150 itens num ano, né? E cada item tinha seu PPAP, mas era questão de 2, 3 meses estava feito. Aqui não, aqui já é uma situação bem diferente. Então, assim, existem algumas dificuldades na parte de gestão de informações, isso acontece em todo lugar, né? Mas, ainda assim, nós trabalhamos, tem um cronograma que o gestor usa, ou os gestores usam. Então, o que acontece? Todo mundo anda com aquele cronograma embaixo do braço e o 8D. Então, é 8D para todo lado, né? Porque o que acontece? Se tem por hábito aqui, utilizar o 8D como ferramenta para fazer análise e resolução dos problemas. Nós fizemos PPAP, por exemplo, eu tenho PPAP de toda a linha de produção, toda a linha de montagem, FEMEA, quer dizer, FEMEA de toda a linha de montagem. Então, nós fizemos FEMEA das máquinas, da linha de montagem,
dos dispositivos da linha de montagem, FMEA de segurança, FMEA de manutenção, FMEA do produto eu participei, mas não é comigo, e assim é para todas as áreas. Então dentro desse segmento automotivo, se cria tanto controle, tanto documento, que tudo se direciona para quem faz a gestão. Porque quando tu tem, por exemplo, FMEA de produto, lá na engenharia de produto está rodando FMEA, e o pessoal discutindo, atualizando e tal. Nas engenharias, os engenheiros de processo que vão, cada um cuidar da sua área, é FMEA de processo, que é o PFMEA. E você sabe, né? Toda vez que a gente faz um FMEA, a gente vai identificando lá os modos, efeitos de falha, vai encontrar o NPR, a classificação os níveis de classificação, e no final tem o quê? Plano de ação. Aí tome 8D e vamos para cima, né? Então, assim, é uma experiência muito diferente. 2 anos que eu estou aqui, 8D, é plano de ação, FMEA, é isso e aquilo. E, claro, a gente vai enxergando uma evolução bem significativa. Isso só mostra que, se eu não fizer uma estrutura de gerenciamento da engenharia de processos, eu tenho muitos problemas e nada vai dar certo, né? Então, mesmo que o nível de cobrança do cliente não seja muito alto, ele seja médio, vamos dizer assim, ou baixo, eu vou ter algumas dificuldades, porque as variáveis vão aumentar, as dificuldades cada vez maiores, porque eu não vou estar resolvendo as variáveis, e fica difícil de controlar. E claro, vamos dizer assim, junto com nós, engenheiros, tem os chamados gap leaders, que são as pessoas que ajudam a cuidar dos problemas, das variáveis, né? Então, assim, a engenharia de processos, agora falando do modo geral, ela sempre vai estar à volta de definir o melhor processo de fabricação, óbvio, né? Só que ela precisa ficar monitorando. Imagina, vocês estão numa linha de produção, já está produzindo, e vocês identificam as variáveis. Não tem como parar a linha de produção. Tem que ir lá achar alguma forma de analisar aquilo, implementar as ações, monitorar essas ações. E aí sabe como é que é, né? A reunião do FMEA é aquela dificuldade de reunir as pessoas. Plano de ação, se você não está toda hora lá cobrando a pessoa pelo tempo, pelo prazo, não se faz a ação. Então, assim, é aquela guerra por caça às bruxas, né? Então, é isso que faz a parte da engenharia de processo.